Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia. Morei Malahi Ben Israel, aqui de nossa sinagoga Anusim Brasil. Hoje é quinto dia da semana, isso, né? Quinto dia da semana. Faremos a leitura da, da quinta aliá, da Parashá que estamos estudando esta semana, que é a Parashá Vaikra. Então, hoje, quinto dia da semana, quinta aliá. A leitura de hoje está no livro de Vaikra, Parashá Vaikra, Levítico, capítulo 4, do verso 27 até o capítulo 5, verso 10. Então, hoje estamos no dia 3 do mês de abril do ano de 2025 e dia 5 do mês de Nissan do ano de 5.785. Então, hoje, dia 3, quinta-feira, quinto dia da semana. Então, o nosso Boker Tov, muito bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à comunidade Anusim Brasil, a sinagoga Anusim Brasil. Peço a você que possa deixar o seu like dessa transmissão. E quero também aqui agradecer a todos os amigos internautas, né, que têm enviado aí as suas contribuições, que têm ajudado a nossa comunidade diante das nossas despesas, né, das nossas necessidades. Muito obrigado a você que está contribuindo com a nossa comunidade, enviando o seu macer, a sua tzedakah. Se você ainda não está contribuindo, mas deseja contribuir, ajudar a nossa comunidade, você poderá fazer enviando ou diretamente pelo QR Code, que aparece aí na tela, né? Só colocar aí a câmera do celular, ou então diretamente pela chave Pix, que aparece aqui na tela, que é anusimbrasilcristiuma@gmail.com. Então, hoje, quinto dia da semana, faremos a leitura da quinta aliá. Inscreva-se em nosso canal, deixe o seu like e compartilhe com os seus amigos. Então, quero aqui também deixar os nossos votos de parabéns a você que hoje, dia 3 de abril, está completando mais um ano de vida. Parabéns, Mazal Tov. Que Deus lhe abençoe, conceda muita saúde e muitas felicidades. Parabéns para você, felicidades. Vamos à leitura então? Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar barumiko hamim venatam lanu et torato, Baru atah Adonai noten hatorá. E se uma alma do povo pecar involuntariamente, fazendo um dos preceitos divinos que são proibidos e se tornar culpada ao lhe ser revelado o pecado que cometeu, deverá trazer para sacrifício uma cabrita sem defeito, e porá sua mão sobre a cabeça dela e a degolará no mesmo lugar do holocausto. E o sacerdote molhará seu dedo no sangue do sacrifício e o colocará sobre as protuberâncias do altar de holocausto, e o resto do sangue será vertido na base do altar, e tirará todo o sebo e o fará queimar no altar para ser aceito com agrado pelo Eterno. E o sacerdote expiará pelo ofertante o pecado e será perdoado. E se for oferecido o cordeiro para sacrifício de pecado, trar-se-á uma fêmea sem defeito, e se procederá analogicamente ao oferecimento da cabrita. E quando uma alma pecar fazendo uma das seguintes coisas: não denunciar um fato visto ou sabido, enquanto for testemunha sob juramento, tocar
em uma coisa impura, ou cadáver de animal impuro, ou algo impuro proveniente do homem. Jurar pronunciando com seus lábios que fará o bem ou o mal a si próprio, ou qualquer outro tipo de juramento, e não cumprir. Quando for reconhecido o pecado que cometeu, deverá confessar sua falha e trará como sacrifício a Deus uma ovelha ou uma cabrita, e o sacerdote fará expiação de seu pecado. E se não tiver posse suficiente para trazer uma ovelha ou uma cabrita, poderá trazer 2 rolinhas ou 2 pombinhas, uma para sacrifício de pecado e a outra para holocausto. E o sacerdote oferecerá primeiramente o sacrifício de pecado, destroncando a cabeça da ave pela nuca, não a separando do corpo, e aspergirá o sangue do sacrifício sobre a parede do altar. E a seguir oferecerá o sacrifício de holocausto, conforme ordenado, expiando assim o pecado do ofertante, que será perdoado. Amém. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet vehayolam atah betorreinu. Baru atah Adonai noten hatorá. A quinta aliá da Parashá que estamos estudando, Parashá Vaikra, que é a 24ª porção de nossa bendita Torá, livro de Vaikra, que fala sobre sacrifícios, fala sobre expiação de pecados, e conforme já estamos lendo, né, e comentando aqui durante a semana, nas 4 aliot anteriores. Bem, na última aliá, foi na 4ª aliá, nós falamos a respeito dos sacrifícios dos pecados cometidos involuntariamente, tanto pelo Kohen, o sacerdote, e também pelo governante, e que, uma vez cometido o pecado involuntariamente, ele deveria, então, reconhecer o seu erro, oferecer o sacrifício e assim ser perdoado, porque um líder religioso não poderia ficar em pecado liderando um povo, oferecendo sacrifício, sendo que ele mesmo estaria em pecado. Agora, a leitura de hoje, ela já nos fala se uma alma do povo. Então agora a Torá está tratando com o povo que pecar voluntariamente. Uma alma do povo pecar involuntariamente, fazendo um dos preceitos divinos que são proibidos, e se tornar culpada ao lhe ser revelado o pecado que cometeu. Então, um líder religioso, ele não podia de maneira nenhuma esconder o pecado, porque ele estava à frente do povo, e Deus, que conhece o ser humano, que conheceria logicamente esse sacerdote, Deus saberia que ele estava em pecado, e ele não poderia ocultar o seu pecado. Ele não podia esconder o pecado, porque ainda que ele escondesse o seu pecado, Deus ia puni-lo, porque acima dele estava o Eterno. Ele era uma autoridade religiosa, então Deus ia puni-lo, caso ele não se arrependesse. Então, como nós vimos, o sacerdote também, e como um ser humano, estava sujeito a pecar. Ele, uma vez que cometia o pecado involuntariamente, mesmo sendo involuntário, não foi uma coisa proposital, mas mesmo assim ele tinha que oferecer o sacrifício
para que por meio deste sacrifício ele alcançasse o perdão de Deus e a vida seguiria, logicamente. Agora, a Torá, na Aliá de hoje, fala do pecado involuntário do povo, né? de um judeu. E aí, como proceder? Da mesma forma, deverá trazer sacrifício, oferecer sacrifício para o perdão do seu pecado. Então, são proibidos e de ser revelado, né? O que é interessante que a Torá fala aqui do pecado que também poderia estar sendo oculto. Ele estaria, de repente, cometeu o pecado, mas não falou nada para ninguém, estava ocultando o seu pecado. Mas alguém viu, alguém presenciou, e falou. Então, ele teria que realmente acatar, né, aquele conselho vindo de um outro judeu, e ele deveria procurar o sacerdote, levar a cabrita, né, que era nesse caso uma cabrita sem defeito, e da mesma forma seria perdoado, não há problema nenhum. Né? O pecado, como ele é uma coisa que nos rodeia, né? A gente sabe disso. E é uma luta que a gente enfrenta diariamente. É uma luta constante, né? Mas se acontecer que Deus nos livre de vir cometer algum tipo de pecado, é claro que hoje nós não vamos oferecer sacrifício de animais. A gente vai orar, vai pedir perdão para Deus, vai falar, vai colocar para Deus o erro que cometeu, vai confessar perante Deus o pecado que cometeu e Deus perdoa, é fato, a gente sabe que Deus perdoa. Agora, o que não pode é ocultar o pecado, porque daí esse pecado ele pode tornar-se vicioso, pode gerar um vício, né? E a pessoa vai ficar fazendo aquilo errado, vai continuar errando, e amanhã depois ele vai dizer o quê? Ah, mas isso é normal. Mas não é normal. Tornou-se normal pelo fato dele não buscar o arrependimento. Então, ele acaba considerando isso uma coisa normal. Então, além desse pecado voluntário, a Aliá de hoje fala: e quando uma alma pecar fazendo uma das seguintes coisas. Bom, primeiro, não denunciar um fato visto ou sabido. Né? Então a pessoa viu um outro cometendo um crime, ele seria uma testemunha e ele ocultou-se de ser essa testemunha. Né? É errado, não podia fazer. Claro que hoje, aí você pode dizer, mas hoje, Morei, a coisa mudou. De fato, as coisas mudaram, né? Hoje, para você fazer uma denúncia, tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque a gente sabe que é um país que não oferece proteção às testemunhas, né? E às vezes se envolver com situações fora pode ser comprometedor. Mas dentro da sinagoga, que não é uma punição a nível de uma punição de um julgamento no sentido mediante algum crime, né? Uma coisa da sociedade, mas um pecado dentro da comunidade, a pessoa pecou, alguém viu que a pessoa está pecando e não falar, não denunciar, ele torna-se cúmplice também. E aí não vai ajudar aquela pessoa. Então, não é ser dedo duro, não é querer prejudicar as pessoas pelo bem, é o contrário, é querer fazer o bem. Quer dizer, a pessoa está pecando e no fim ela acha que aquilo ali torna-se normal. Mas não é normal, ele fez aquilo
tornar-se uma coisa normal, mas não é, porque o mandamento, a lei diz que não pode, mas ele está fazendo. Então, quando alguém ver, né, um irmão cometendo um pecado, deve denunciar, deve falar, porque ou ele deve vir e procurar já, pronto, já deve procurar a liderança, já deve falar, para que ele realmente possa, ele mesmo ore a Deus, ele mesmo busque e alcance o perdão, ou quando então alguém o denuncia, claro, ele também tem a maneira a ser tratado, né? Então, não denunciar um fato visto ou sabido, claro que aí nesse caso tem que ter testemunhas, né? Porque quando vai se levar alguém a um tribunal, você vai falar, eu vi fulano fazendo isso. Mas aí você tem que levar as testemunhas, porque você é o acusador. Você é quem está acusando. Então você precisa levar, mas também ter as provas, né? Tocar em uma coisa impura ou cadáver de animal impuro e a pessoa ficou impuro, né? Então é um assunto de sinagoga, isso não é assunto de leis humana, né? Do governo. É um assunto de sinagoga aqui diretamente. Então a pessoa está comendo carne de porco, está comendo coisa impura, você sabe que ela está comendo, mas a pessoa está lá na sinagoga, é um razão, é um líder, tem que ser denunciado, porque senão é cúmplice, né? Então você faz a denúncia. Então você faz a denúncia e você, pronto, você está livre daquela situação, por ocultar o erro do outro. Você viu, você denunciou, pronto, aí você já fez a sua parte. É fato que cabe à liderança da sinagoga realmente agir de forma correta, né? Enfim, não deixe de testemunhar corretamente sobre fatos que presenciou. Sempre que solicitado ou solicitada, cumpra o que pronunciar. Não jure desnecessariamente, nem faça promessas, mesmo que envolva exclusivamente a você próprio. Se você quiser evoluir espiritualmente, esforce-se para se manter calma, sem agressividade, encarando a vida com serenidade. Não fique omisso ou omissa diante dos fatos que exijam ação. Procure cuidar de seus atos a fim de não pecar, mesmo involuntariamente. Temos que cuidar para não pecar, né? Podemos não pecar? Claro, podemos não pecar. É só termos cuidado, né? Agora, não pecar voluntariamente, porque saber que é errado e continuar fazendo errado, aí não tem perdão. O pecado involuntário é aquele que a pessoa não queria e fez. Eu não queria ter falado isso. Eu não queria ter ofendido aquela pessoa. Aí, nesse caso, claro, tem que procurar a pessoa, tem que pedir perdão, mas tem que pedir perdão para Deus também, né? Então, eu não queria, mas eu fiz. Foi sem querer, mas foi um pecado, não deixa de ser. Tem que oferecer sacrifício, tem que rezar, tem que pedir perdão, tá bom? É isso, vamos seguindo a nossa caminhada, que Deus nos ajude, né? Que Deus olhe por nós e tenha compaixão e nos conceda sabedoria e entendimento para não pecarmos nem contra Deus, nem contra o nosso próximo e pecar contra o nosso próprio corpo, que é a morada do Altíssimo, né? Que Deus abençoe a todos, um ótimo dia, Shalom Lekulam Boker Tov, que Deus vos guarde e vos livre. Shalom.